Sejam todos muito bem-vindos ao canal Denis Pereira para mais uma sequência de aulas da Escola Dominical. E aí, meus irmãos, como é que está a situação na sua igreja, na sua cidade? Comente aí no vídeo e vamos nos unir em oração pelo Brasil, pelo planeta, para Deus nos livrar desse Covid 2019. Eu estou passando aqui nesse início de vídeo para pedir para os irmãos me ajudem, orando, intercedendo e também me ajudando. Você sabe que todos os eventos estão sendo cancelados, congressos, acampamentos, cultos, e Deus tem nos separado para este tempo, para viajarmos pelo Brasil, e esse é o nosso trabalho, viajar ministrando a palavra de Deus e também aqui no YouTube. Eu estou falando isso porque nem todos enxergam assim. O YouTube é uma empresa, eu trabalho para o YouTube. E como é que o YouTube me paga? Quando você se inscreve, quando você compartilha meus vídeos, quando você comenta meus vídeos e quando você assiste os meus vídeos, ok? Então, por favor, assista as nossas aulas aí por mais de 10 minutos, compartilhe os vídeos, inscreva-se no canal, comente o vídeo, dê like no vídeo. Você fazendo tudo isso, você está dizendo para o YouTube: ô YouTube, paga o irmão Denis, ó, ajuda ele aí, ok? Então, você fazendo isso, você estará nos ajudando. E também, eu vou deixar um link do PagSeguro aqui na descrição do vídeo. Esse link é para você adquirir o nosso livro 10 apps para conexões abençoadas em PDF. Nesse livro eu falo sobre relacionamentos com Deus, com os pais, consigo mesmo e sobre namoro para jovens e adolescentes. Muitos irmãos já adquiriram esse livro. Dê para o seu filho, para o seu neto, dê para os adolescentes, a sua igreja, enfim. Adquirindo esse nosso livro, você estará nos ajudando a passar por este momento difícil, sem data para terminar, ok? Então, nos ajude com o canal e nos ajude adquirindo este livro. Você fazendo isso, estará reconhecendo o nosso trabalho e nos ajudando a seguir em frente neste momento difícil. Amém? Bora para a aula? Muito bem, então, o recado está dado. Vamos à lição 13, classe de adultos, que seria ministrado, ou será ministrado no dia 29 de março. Um novo homem em Jesus Cristo. O textuário está em Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse texto mostra que a vida espiritual não é estática, ela é dinâmica. Ou seja, nós não somos chamados para chegar e ficar do jeito que nós estamos, ok? Nós somos chamados para crescer, para nos desenvolvermos espiritualmente. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então, o ser cristão é uma caminhada rumo à perfeição. Não somos perfeitos, mas todos os dias nós somos aperfeiçoados, o que representa desenvolvimento da nossa fé, crescimento espiritual, dia após dia pelo Senhor. O texto bíblico em classe, a leitura, está em João, capítulo 3, versículos de 1 a 16. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista, não. Mas, quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Então, o cristão ele deve desejar, ele deve procurar esta perfeição espiritual. Se nos valermos de nossas forças, jamais a alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Então nós vamos estudar nesta aula nascimento, justificação, santificação e glorificação
do novo homem em Cristo. Então, novamente, a vida espiritual, o ser cristão, não é um momento em que nós ficamos parados, imóveis, não é? Ou seja, o cristão que eu fui ontem, eu não posso ser hoje. Todos os dias eu preciso crescer, eu preciso melhorar, eu preciso ser aperfeiçoado por Deus. É Deus que trabalha em nós esse crescimento, esse desenvolvimento, quando nós entendemos que precisamos crescer e nos desenvolver na nossa fé. Tópico 1. O nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Nascido não do sangue nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. Paulo ele usa muito esta linguagem do novo nascimento, do novo homem, da nova criatura também em seus escritos. Por quê? Porque é isto que significa sermos cristãos, ok? O velho homem, ele precisa morrer. O velho homem, ele precisa perder espaço. Ele diz em Colossenses capítulo 3 e versículo 9: Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, nós somos renovados, ok? Através do Espírito Santo e através da obra de Cristo, tá certo? Então, é um novo nascimento, é uma nova vida, é um novo homem. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Paulo, quem é que está crucificado com Cristo? Quem é que está morto com Cristo? O meu velho homem. O velho homem já está morto com Cristo. O velho homem já está crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo há na fé. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo ela na fé. Ou seja, Paulo está dizendo, é uma nova vida. Essa nova vida é uma vida de comunhão com Deus. A velha vida é uma vida de afastamento com Deus. A nova vida é uma vida de proximidade e relacionamento. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou antes da fundação do mundo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança. Você percebe isso? Que para nascer de novo é feito pela fé. Nascer de novo é uma atitude de fé. Fé no quê? Fé no plano da salvação. Percebe por que é importante nós mostrarmos o plano de salvação, nós falarmos sobre a obra de salvação, para quê? Para que aqueles que aceitarem a Cristo façam com a motivação correta, entendam que aceitar a Cristo, que tornar-se cristão, significa abandonar a velha vida e assumir a nova vida, morrer o velho homem e fazer surgir um novo homem. Nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Então, o batismo, por isso que é preciso ser feito o discipulado,
para que as pessoas entendam a simbologia das coisas, a simbologia das ordenanças bíblicas, ok? Então, significa morrer para a velha vida e nascer para uma nova vida. Significa assumir que a partir daquele momento você está disposto a viver uma nova vida, disposto a ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Por isso que o batismo nas águas não pode ser acelerado e nem protelado. Ele precisa acontecer no momento certo. E o que me chama a atenção em relação ao batismo é quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para a igreja primitiva, nós percebemos que quando o evangelho é pregado, o desejo de se batizar, ele nasce no coração do novo convertido. Não é a igreja que o impulsiona a ser batizado, é o novo convertido que, quando entende o evangelho, quando entende o que significa ser cristão, é ele que dá este passo de fé em relação ao batismo. Abro um parênteses aqui: se temos hoje tanta dificuldade para que as pessoas se batizem nas águas, é porque, em muitos casos, as pessoas elas não estão tendo contato com o verdadeiro evangelho, ok? Então nós temos que ter um discipulado que leve as pessoas a tomarem esta decisão. O batismo é uma decisão pessoal. Nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é o que o novo homem em Cristo torna-se possível. Então nós temos aí uma genuína conversão. Então, onde que nós temos uma genuína conversão? É quando, pela fé, uma pessoa recebe a Cristo, aceita a Cristo e passa a caminhar em direção a essa nova vida. E passa a agir, a se comportar como uma nova criatura, não por méritos próprios, mas pela fé em Cristo e pela ação do Espírito Santo em sua vida. Muito bem. Tópico 2. A justificação do novo homem. Você sabe que um dos termos mais lindos da salvação para mim é justificação. É maravilhoso. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Olha só, a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Então, Romanos 5:1 diz que, tendo, pois, sido justificados pela fé em Cristo, tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é justo e, como um Deus justo, ele tem que punir o pecador com o resultado que o pecado provoca. Qual é o resultado que o pecado provoca? Romanos 6:23, porque o salário, o resultado, a conclusão do pecado é a morte. Então, o pecador merece a morte. E Deus é justo, tem que levar o pecador, tem que conduzir o pecador para o resultado de seu pecado. Mas esse Deus justo, ele é também misericordioso. Então ele enviou o seu Filho sem pecado, lançou todo o pecado da humanidade sobre o seu Filho. Por isso que Isaías 53:5, ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, ele levou sobre si, ok? É o justo pelos injustos, ok? E ele, então, nos perdoa de todos os pecados através do sacrifício de Cristo. E por causa do sacrifício de Cristo, nós somos justificados, declarados justos
diante de Deus. E é interessante isso, nós não somos apenas perdoados, nós somos justificados. Por quê? Porque o nosso pecado foi lançado sobre Jesus. Perdão você dá para quem cometeu algum delito. Acontece que os nossos delitos foram colocados na conta de Jesus. Então, além de sermos perdoados, somos justificados, declarados inocentes diante de Deus. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Então preste atenção, por que nós não fomos apenas perdoados? Porque perdoar alguém não significa apagar a sua dívida. Significa que você o perdoou da dívida, mas reconhece que ele era um devedor. Na justificação, como o nosso pecado foi colocado sobre Jesus, o nosso pecado então foi apagado. Aleluia! Por quê? Porque Cristo levou o nosso pecado no nosso lugar. Deixa eu achar um texto aqui. Como é que eu vou achar esse texto? No laptop, na internet, irmão. O fez pecado por nós. Olha só o que diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 21. Como que diz? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fomos feitos justiça de Deus. Então, como o nosso pecado foi lançado sobre Jesus, então o nosso pecado não foi apenas perdoado, ele foi apagado. Por isso, nós somos declarados justos e justificados, inocentes diante de Deus, porque o nosso pecado, Jesus carregou em nosso lugar. O nosso pecado foi inteiramente apagado. Vamos ler? Hebreus, capítulo 10 e capítulo 10 de Hebreus e versículo 17, como diz aqui a palavra de Deus: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Por quê? Porque Jesus já apagou. O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja visto o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Por isso que é muito importante nós estudarmos a palavra de Deus. Existem cristãos que eles se comportam como se eles não tivessem direito algum, como se eles não fossem ninguém, porque eles não sabem ou não se lembram do que eles são em Cristo. Em Cristo, nós somos declarados justos diante de Deus. É assim que Deus nos enxerga, justos diante dele. Mas mesmo sendo justos, sendo justificado, tendo se convertido, nós ainda pecamos, porque o pecado está em nós. Mas nós não vivemos mais na prática habitual do pecado. O conhecimento da palavra de Deus nos leva a fugir, a nos afastarmos cada vez mais de uma vida de pecado, para servirmos aquele que nos perdoou e que apagou toda a nossa culpa e que nos justificou por meio de Cristo Jesus. Por isso que é interessante falarmos a palavra de Deus, ensinarmos a palavra de Deus e as pessoas prestarem atenção, porque prestar atenção, ouvir, gera fé. Fé para a salvação, fé no sacrifício de Cristo. Tópico 3, a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, ok? Então, a conversão é um ato instantâneo, a regeneração, tornar um novo homem. A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Não é isso que está em Efésios 4:13? Até
que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É até, não é de uma vez. Eu ministrei esses dias em um lugar e disse, tenha paciência, irmão. O Senhor, ele está trabalhando, é devagar. Tenha paciência. A santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora ainda esteja em um processo de santificação. Um exemplo que nós temos disso aqui, de que nós somos justos, e agora a Bíblia está mostrando que nós somos santos. Olha o que Paulo escreve à igreja. Olha só, olha o que Paulo escreve à igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha ali muitas questões de imoralidade sexual. Olha o que ele escreve. 1 Coríntios 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Ei, aceitou a Cristo, se converteu ao Evangelho, olha o status mudando, ó. Olha o status mudando, ó. De condenado a justificado, de pecador a santo. Ué, mas eu ainda não peco? Sim, mas você é santo. Santo e santificado. Você é santo como quem nasceu de novo e está sendo santificado num processo que te leva à perfeição em Cristo. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura de Deus, do Filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Então, o que é que nos conduz à perfeição? É a palavra de Deus. Me permita dizer, não são regras, não são imposições humanas, não. A única coisa que santifica o homem é a palavra de Deus. João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E vou dizer aqui algo que eu disse esses dias numa ministração. Santidade, santificação, nós não medimos no nível horizontal, olhando para o lado, olhando para a vida do outro. Não. Santidade, santificação, nós medimos na vertical. 1 Pedro 1,15. Assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos em toda a vossa maneira de viver. Porque ele disse assim, sejam santos, porque eu sou santo. Quem está dizendo é o Senhor. Seja santos porque Deus é santo. Sejam santos porque eu sou santo. O nosso padrão de santidade, o nosso exemplo máximo de santidade é Deus. Podemos olhar para as pessoas, podemos olhar para líderes, mas precisamos ter em mente que homens erram, homens falham. E muitos têm ficado decepcionados ao olhar para certas pessoas que tinham como seus padrões de santidade. A pessoa errou. As pessoas falam, nossa, já era, se ele errou. Nosso padrão de santidade e de santificação é o Senhor. Por quê? Porque ele é santo. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível ser um processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Paulo diz, sede meus imitadores como sou de Cristo. Logo, devemos ver a santificação como a vontade de Deus, a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda impureza e de toda injustiça. Então, a santificação ela é um processo. Filipenses capítulo 1 e versículo 6. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Esta obra começa na conversão e ela continua até a morte
ou até o arrebatamento, todos nós somos pessoas, cristãos, todos nós estamos em construção. E como o pecado habita em nós, muitas vezes nós pecamos. E aqui está o grande diferencial do justo para o pecador. O pecador faz do pecado seu estilo de vida, mas aquele que nasceu de novo, quando peca, confessa, se arrepende e procura toda custa se afastar do pecado, porque ele sabe que agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Doutrina da santificação. Nós precisamos pregar sem partidarismos, sem ataques, mostrar, ei, você foi chamado para viver uma nova vida. Amém? Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho nesse trimestre. Não perca o seu ânimo, ok? Se o templo continuar fechado nesse segundo trimestre de 2020, e pelo jeito, pelo menos nesses primeiros meses, vai continuar, mas nós continuaremos de mãos dadas, semeando a palavra de Deus. Eu conto com você até o próximo trimestre, até a próxima semana. Deus abençoe.